todos que acompanham o Core Arquivista. Estamos aqui recebendo em João Pessoa, em nossa residência, o poeta, escritor, cordelista Chico de Assis, para mais uma entrevista para o Core Arquivista. Chico de Assis, poeta, conta um pouco da sua história de vida, sua trilha profissional como poeta, escritor, cordelista. Olha, eu comecei a escrever praticamente forçado por um irmão que não escreve nada, mas ele foi quem me inspirou a começar a escrever, com o intuito de publicar. Aí daí a partir daí, isso em 79, a partir daí eu comecei a escrever com o intuito de publicar. Aí caí em cima de tudo quanto era de livro que me mostrasse um caminho para eu seguir na trilha de rima, métrica e conteúdo, né? O que faz com que o cordel tenha vida e possa ser declamado, né? Possa ser musicado, vamos dizer assim, a musicalidade de todas as estrofes e de todos os gêneros da poesia popular, eu adquiri correndo atrás, né? Eu busquei e graças a Deus eu me sinto feliz hoje com as poucas coisas que sei com relação à literatura popular e à poesia, o cordel em si. Poeta, como e quando surgiu o seu interesse pela cultura, em particular pela escrita, né, especificamente pelo cordel, e nesse sentido, o que é o cordel e sua importância para a cultura e a sociedade e as futuras gerações? Olha, o cordel, muita gente diz que aprendeu a ler através de cordel. Se interessou por cultura através de cordel, ouvindo cordel, depois lendo cordel. E o cordel, ele transmite muito isso, né? Porque o cordel nada mais, nada menos do que uma história contada com começo, meio e fim, em rima, métrica e conteúdo, que tem mais facilidade de ser assimilado. Essa é a razão pela qual eu admirei o cordel e até hoje eu vivo em função disso, né? Poeta, só para reforçar a questão nesse sentido, a questão do cordel, a sua importância para a cultura e a sociedade e as futuras gerações, e para aquelas pessoas que estão se iniciando na arte, na escrita do cordel, ou que tem interesse de alguma forma pela poesia popular, o que fazer e como fazer cordel? O que fazer para fazer o cordel? Eu acho que muita gente faz esse trabalho muitas vezes diferente do cordel, que não é o cordel precisa ter rima, métrica, conteúdo e ser uma história contada com começo, meio e fim, não simplesmente um folheto. Mas para se conseguir isso, através de oficinas de cordéis, né? Que é muito importante você, nessas oficinas, você até montar o cordel junto com todo o pessoal e cada um montando uma estrofe, que aí você vai descobrir a forma de como metrificar as estrofes para poder, então, através daí, fazer o cordel e intitular de cordel, dando vida e conteúdo a esse trabalho. É preciso que seja feito isso. Muita gente publica as coisas à toa, sem saber o que é um cordel, publica e chama de cordel. Não é um cordel, é simplesmente um folheto qualquer, né? O cordel precisa ter rima, métrica e conteúdo. Ser uma história contada com começo, meio e fim. Aí não, aí sim, pode intitular de cordel. Isso é o da cultura popular. Poeta, no sentido da questão
da escrita e da leitura do cordel, reforçando, principalmente para os estudantes, para os jovens, adolescentes, crianças e para as escolas. Na sua opinião, esse valor e essa importância do cordel para a educação? O cordel para a educação é muito importante, porque todos os assuntos abordados através do cordel, queira ou não queira, são lições que são estudadas, que são escritas, programadas para fazer uma leitura, de certa forma, diferenciada da leitura de um livro comum. Porque a história contada através do cordel, ela é muito mais profunda. Ela deixa transparecer muito mais verdades e ser assimilada com mais tranquilidade, porque o cordel tem isso, a musicalidade de transmitir, através de rima, métrica e conteúdo, esse contexto geral que vai atingir ao jovem, ao adulto, a todo aquele que preste atenção nisso, que se interesse por essa cultura. Ela é muito importante e através das escolas a gente está atingindo um certo ponto, que hoje em dia a gente faz muita oficina de cordel nas escolas e publicando cordel de autoria dos alunos. Por quê? Porque eles assimilam a história do cordel, nós declamamos o cordel, né? Seja em qualquer gênero da poesia popular, e a gente monta com eles nas escolas um cordel com uma estrofe de cada um. Poeta, fala um pouco sobre uma pequena narrativa sobre a obra dos grandes mestres da literatura de cordel. Um pouco da característica do cordel que você já falou, mas só para reforçar essa importância, a questão relacionada que eu queria também que você comentasse um pouco sobre esse processo de aproximação, esse diálogo da literatura de cordel com outras áreas, outros artistas envolvidos na cultura. E também a questão relacionada aos festejos juninos, essa ligação que o cordel tem tão forte com a questão com o sertanejo, o festejo junino. Gostaria que principalmente no Nordeste, onde está enraizada essa cultura do cordel, eu gostaria que o poeta comentasse um pouco sobre isso. Olha, uma das coisas que caracteriza o cordel, como já falei, é rima, métrica e conteúdo, né? Sem isso, você não pode chamar de cordel, né? Então, essa ligação do lado, vamos dizer assim, da poesia popular, do cordel, com festejos juninos, com o Nordeste como um todo, né? A cultura popular. Então, tudo que é cultura popular é expresso através do cordel. Então, essa ligação com outras áreas, né? Com outros setores, vamos dizer assim, da cultura, é muito importante, porque só vem somar ao cordel. E o cordel vai somar muito a todos os outros gêneros da poesia popular. Por quê? Porque ele é completo. O cordel, ele conta todo tipo de história. Ele é completo e é complexo. Para se fazer entender, é preciso que haja interesse. Então você chega numa escola, ou diante de 5, 6, 8, 10 pessoas que não sentem a vontade de escrever um cordel, ou o interesse por respeitar esse lado da cultura popular, é besteira você falar. Por quê? Só vão gostar do que você vai falar, do que você vai declamar, do que você vai apresentar, aqueles que se interessam por esse lado da cultura popular.
E muitas vezes você chega, olha, declamar poesia num bar não tem sentido. Por quê? Porque as pessoas estão lá conversando outros assuntos que não tem nada a ver com a literatura de cordel. Então ela não completa isso. Ela é muito importante para todos os outros aspectos da cultura popular, porque ela escreve e descreve todos os assuntos. Por isso que o cordel é tão importante em todos os outros setores da cultura, né? Seja no Nordeste como um todo, né? Que é quem mais divulga, é quem mais trabalha o cordel, né? Que faz o cordel de todo tipo chegar às pessoas mais influentes dentro da cultura. Infelizmente, não é bancado para ser feito nada disso. Tudo tem que ser feito em particular. Poeta, nesse sentido, dentro do que você falou dessa proposta da cultura do cordel, essa questão dessa estrutura que envolve o cordel, ao longo dos anos, eu tenho visto, e pesquisadores também têm comentado muito, algumas pessoas que eu tenho conversado, essa questão relacionada a esse, entre aspas, esse resgate do cordel e esse contorno que o cordel conseguiu dar e saiu fora da curva, como diz a história, né? E essa questão da importância das universidades, dos pesquisadores, das universidades e das escolas para trazer, novamente, entre aspas, de volta para a sociedade, para o seio da sociedade e para os ouvidos das pessoas, para a leitura das pessoas, o cordel. Como é que você consegue enxergar o cordel hoje no Brasil, em relação a uma ou duas décadas atrás? Olha, hoje, onde há muitos, até pesquisadores e escritores, e até cordelistas mesmo, dizerem que o cordel está levando fim, o cordel está se acabando, mas não tem nada disso, né? Hoje está surgindo, depois que foi registrado como patrimônio, né? Está sendo mais valorizado, está sendo mais levado às escolas, às universidades, estão fazendo estudos sobre isso, já tem mestrados de várias pessoas com relação ao cordel, como é o caso de mestrado e doutorado, como é Edmilson Ferreira, aquele poeta Edmilson Ferreira. Então, repentista Edmilson Ferreira. E é repentista e um pesquisador nato, né? Porque eu tenho um respeito muito grande. Então essas pessoas estão levando ao cordel ao seu devido lugar, né? Estão divulgando muito, fazendo muita visita em escolas, em universidades, né? Então agora em Portugal, na Espanha, né? Está sendo muito divulgado esse trabalho do repentismo, vamos dizer assim, e o cordel está inserido em tudo isso. Então esse cordel, há 20 anos atrás, há 2 décadas atrás, eu não via o cordel como vejo hoje, né? Há 20 anos atrás, aliás, eu não tinha publicado quase nada. Hoje, com o amadurecimento que tem dentro da cultura popular, porque eu pesquiso, eu busco, eu quero, e eu quero aprender. A gente passa a vida aprendendo e morre sem saber de nada. É a grande questão. Agora, se as pessoas se conscientizarem que sabem pouco e buscarem esse saber, os saberes e fazeres vão aflorar, né? Com muito mais veemência em todos os setores da sociedade. Poeta, a sua visão sobre o atual cenário da cultura brasileira hoje,
em relação, uma pequena análise quantitativa e qualitativa, em relação também à questão da crise da pandemia que nós passamos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse é o ponto, a questão da cultura, o atual cenário da cultura brasileira nos últimos tempos, em relação à parte quantitativa e qualitativa, e em relação à questão do lado positivo e negativo do uso da tecnologia, das plataformas digitais para a cultura. Rapaz, com relação à qualidade da cultura, eu lamento que seja muita coisa publicada sem qualidade nenhuma. E muitas vezes bancada por universidade sem análise nenhuma da coisa. É como você receber um título numa academia ou tomar posse numa academia sem ter requisitos nenhum para que você preencha aquilo ali. Então eu critico muito esse lado de qualidade das coisas que são colocadas em público. A quantidade é muitas vezes maior do que essa qualidade, né? Você colocou muito bem isso, porque em termos qualitativos da cultura, nós deixamos muito a desejar em muitos aspectos, né? E muita gente, porque tem dinheiro, publica coisas que não tem nada a ver com o cordel, com a cultura, né? Eu já vi escritores, eu não ouvi dizer, não, vi ele dizer, presenciei ele dizer, que ele não queria saber se era certo ou se era errado, não, queria saber se estava ganhando o dinheiro dele. Eu disse, é por isso que eu escrevo pouco, porque eu busco qualidade. Eu não penso em mim quando escrevo, eu penso no meu leitor. Meus 2 ou 3 leitores, eles vão ler algo que construa. Essa questão do cara publicar porque tem dinheiro, e você sabe que acontece muito isso, né? O cara tem condição de bancar, então ele não quer nem saber o que é que ele está publicando, que ele está jogando dentro de uma sociedade que infelizmente aspiado, vamos dizer assim, é podre. Uma sociedade que não liga cultura para nada na vida, que não vai ler, muitas vezes compra porque conhece o cara. Não, eu compro que isso é de fulano. Não, isso não presta, mas não é de fulano, é meu amigo, né? Eu não vou comprar nada porque Marlon é meu amigo. Eu vou comprar algo de Marlon quando isso me prende a atenção. Então, essa qualidade mexe muito com o meu ego, porque eu busco muito isso. Eu deixo de escrever, deixo de fazer certas coisas, porque eu quero satisfazer o meu público. Eu não penso em mim quando escrevo, eu penso no coletivo. Eu penso em tornar o mundo melhor. Eu sei que não vou mudar o mundo, mas a minha parte eu faço. Isso me importa muito. Eu até me emociono quando falo, por quê? Porque muitos e muitos pensam só em si próprio, em se completar de dinheiro, sem ligar o mal que está fazendo a uma sociedade. E eu pensando no coletivo, eu corro muito atrás de qualidade no que escrevo, que é para fazer com que esse lado coletivo atinja a 2 ou 3 ou 4 ou 10 leitores. E se Deus quiser, amanhã eu estou vendo isso. Um amanhã muito próximo. Poeta, só para complementar a questão relacionada ao que a gente passou, né, a essa questão da fadiga da pandemia, um pouco, conta um pouco como foi a sua, em particular
a sua trajetória, as dificuldades que você teve, como foi que você conseguiu contornar, se é que você conseguiu contornar, como alguns conseguiram, que eu já conversei com alguns, essa questão relacionada à pandemia, esse distanciamento, né, das pessoas, da sociedade, do público, principalmente em relação à questão da cultura, de pessoas, né, de artistas, em particular dos cordelistas, em relação a essa questão dessa privação que se houve e a questão relacionada do uso da tecnologia. Como é que você convive com essa questão do trato com a tecnologia? Olha, em termos de tecnologia, eu sei muito pouco de tecnologia, mas só sei que o pouco que sei me fez deixar muito a pandemia de lado, né? Onde a gente fizemos várias lives de casa mesmo, o pessoal do Rio Grande do Norte nos entrevistando, a gente em casa mesmo, programas de rádio, né? A gente de casa mesmo, a gente fazendo parte de programas de rádio, e não foi através de pessoas que lidam com a tecnologia com facilidade e não com... De certa forma, a tecnologia me impede de fazer muita coisa, mas não me impede de participar dessas coisas que são feitas. Então, aqueles que têm um desenrolar muito grande em termos de tecnologia, aí nos colaboram, né, colaboram com a gente para que a gente atinja um público sem ir a esse público, né? Por quê? Porque através das lives que são feitas, como Prosa de Mestre mesmo, de Edmilson Ferreira, né? Isso foi criado na pandemia. Prosa de Mestre nasceu no segundo mês da pandemia. Então isso trouxe um benefício enorme para nós que trabalhamos com a cultura, né? Porque a pandemia cortou muita coisa, mas também fez muita gente escrever muita coisa, e ao passar essa pandemia está aí mostrando, né? Inclusive, durante a pandemia eu disse, ao passar a pandemia, se eu não tiver morrido, vou dar abraço em Luzia e mudar a cor do vestido. Então essa pandemia passando e eu ficando vivo, eu vou destrinchar muitas coisas que escrevi na pandemia. Quando eu não podia dizer, escrevi. Esta é a razão pela qual eu estou aqui. Muito bom, poeta. Poeta, duas coisas que eu gosto muito de enfatizar nas conversas que o Corem Arquivista está tendo com esses artistas das várias vertentes culturais. A questão relacionada, poeta, apesar que você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você enfatizasse um pouco melhor sobre a questão dessa responsabilidade do trabalho, do incentivo e da valorização da cultura, né? Dos centros culturais e educacionais, como arquivo, museu, biblioteca, etc. E falasse um pouco sobre a questão dos arquivos, acervos culturais no Brasil, em particular no Nordeste, e aí no caso no sentido que o Nobre é paraibano, aqui da Paraíba, e especificamente Campina Grande, e sabendo, não é, que você tem uma biblioteca em sua casa. Comente um pouco sobre essa questão, poeta, da importância cultural relacionada cultural e educacional, relacionada aos arquivos, museu e biblioteca, e essa questão da situação dessas estruturas no Brasil, se você tem algum conhecimento nesse sentido. Olha, com relação a museus, a bibliotecas, a arquivos enormes, como temos aí de Atila Almeida em Campina Grande, né? Um dos mais vastos que existe, infelizmente deixam muito a desejar. Por quê? Muitas vezes
a visita é muito restrita para você aprender, para você desenrolar assuntos, para você pesquisar certas coisas, como é o seu caso. É preciso muito carinho para chegar até aí, porque é restrito o espaço. Os arquivos, como o de Atla Almeida, né, bibliotecas e muitos centros culturais limitam a visita. Não bancam nada para ser publicado. Você vê a biblioteca da universidade, eu já insisti através de biblioteca da editora da universidade e ela não banca nada. E eu já fiz trabalhos com a escola que o cara diz, mas rapaz, isso é um negócio impressionante, isso não foi publicado. Eu digo, não foi porque não tem quem banque. Muitos e muitos trabalhos de nossa autoria, tudo que eu fiz até hoje, nunca bancaram R$10 para mim. Tudo que eu publiquei até hoje foi do meu bolso. Então, eu fico triste, mas apesar de tudo isso, ser tudo bancado por mim, eu escrevo com o pensamento coletivo de fazer com que o mundo preste atenção às coisas. Onde eu digo, aquilo que eu mais queria, meu desejo mais profundo, era cobrir de alegria toda a tristeza do mundo. Infelizmente, o mundo não vê assim. As pessoas que lidam com cultura, onde tem secretários de cultura que não sabem ler. Onde a cidade que eu nasci e me criei, sabe ler no sentido de escrever o nome, de trabalhar, de ler um livro. Mas no sentido de gostar de cultura. Ela disse, eu não gosto disso. Eu disse, como tu foste e és secretária de cultura? Ela disse, foi porque me botaram. Isso eu lamento muito. E isso faz com que a nossa cultura fique apagada em muitos sentidos. Porque esses setores que deveriam olhar com carinho para um trabalho bem feito, analisar o trabalho, publique só quando analisar, bote uma equipe, escolha uma equipe para analisar um trabalho e dizer, isso aqui vale a pena ser publicado. E não publicar certas coisas que, sinceridade, dão nojo. Poeta, fala um pouco sobre a biblioteca, sua biblioteca particular que você inaugurou na sua residência, por gentileza. A biblioteca foi e é muito importante para mim, e muito no sentido coletivo, porque quando eu inaugurei a biblioteca, nós tínhamos uma escola em casa, essa foi uma das razões pela qual eu inaugurei essa biblioteca. Mas por ela ser diferente, ser ímpar, em termos de Brasil, que lá fora eu não conheço nada, no dia da inauguração, dia 16 de outubro de 2016, então, dia 17 era meu aniversário, mas como o dia 16 era no domingo, eu fiz no domingo. E lá em casa tinha 254 pessoas na inauguração dessa biblioteca. Então, 14 escritores entre Crato e Juazeiro fretaram uma van no Crato para vir para o meu aniversário e a inauguração dessa biblioteca e o lançamento de um trabalho que um deles lá tinha publicado em parceria comigo, O Valor que Tem a Vida, que eu vou deixar com vocês depois. Okay. Então foi muito importante para mim a inauguração e até hoje é muito importante para mim, porque não a pessoa do Chico de Assis, mas o coletivo, que vai muita gente lá em casa visitar essa biblioteca. Fazer pesquisa sobre Cangaço, pesquisa sobre Gonzagão, pesquisa sobre poetas que morreram há 100 anos atrás. Então, o que você imaginar com relação a poetas, eu tenho lá, para você fazer pesquisa. Então, isso
significa muito, não só para mim, mas para a sociedade paraibana como um todo, vamos dizer assim. E quem quiser visitar, está às suas ordens, tá bom? Quer dizer, poeta, que ela é aberta a visita. Ao público, para quem quiser, escola, universidade. Escola, universidade. Pessoas comuns mesmo TV já foi 3 vezes lá em casa fazer entrevista comigo na biblioteca. É biblioteca, é cordelteca, é tudo que você imaginar num canto só, né? É você mesmo quem cuida da biblioteca. Quem faz tudo, faço eu. E quem fez tudo, eu. Ok, pô. A minha casa como um todo, tudo que tem feito à mão na minha casa foi esse besta que fez. Você pensou, arquitetou, projetou e executou. E executou. Inaugurou. É. Tá bom, poeta. Poeta Chico de Assis, por gentileza, comenta um pouco aí na questão dessa relação. Apesar de você já ter falado um pouco, mas só para dar uma reforçada nessa importância, já como a gente está chegando no final, essa questão da importância do cordel, essa aproximação e o diálogo com as escolas e as universidades. E principalmente hoje a gente vê um interesse dos jovens e das crianças, não só dos adultos, mas principalmente dos jovens e das crianças, relacionado à questão do cordel. Comenta um pouco sobre essa questão, o que as pessoas, os artistas, os cordelistas estão vendo e como eles estão enxergando essa questão desse interesse cada vez mais dos jovens e das crianças relacionadas ao cordel? Olha, amigos, eu fiquei muito feliz, eu estive na Bienal do Livro de Fortaleza, agora 10 dias consecutivos, né? Do dia 11 de novembro ao dia 20, né? Todos os dias a gente subindo no palco, a gente declamando e conversando com as pessoas, a gente descobre que está havendo um interesse muito grande de desenvolver junto às universidades, junto às escolas, junto com a juventude como um todo, com a meninada. Está havendo um interesse por esse lado cultural, porque vendo uma forma mais viável, mais fácil de chegar ao jovem, de chegar ao adulto, de chegar ao conhecimento das universidades. E hoje, até a Universidade Estadual de Campina Grande, né? A UEPB já me chamou para fazer várias oficinas de cordel, inclusive ela bancando, o que eu fiquei muito feliz por isso. E vamos fazer agora. A demora a começar as aulas, nós vamos fazer. Isso vai ser agora, pô. Várias oficinas de cordel agora, no mês de fevereiro, de final de janeiro para fevereiro. E se Deus quiser, a gente vai atingir a um público bem maior, levando o conhecimento da literatura de cordel e da literatura popular como um todo. Poeta, em relação à questão como artista, de que forma você administra seu trabalho como profissional, como escritor, poeta, cordelista, e de que forma você administra o seu acervo, de que forma você, como é esse trabalho de preservar o seu trabalho, quem cuida do seu trabalho, quem faz essa administração da sua carreira como artista e a sua produção literária, de que forma, como é feito esse trabalho?
de preservação e conservação desse trabalho, do seu trabalho? Olha, eu sou, como tudo, curto e grosso nesse aspecto, porque viver culturalmente, viver da cultura, foram poucos que viveram da cultura. Sobreviver é não morrer. Agora, viver da cultura, eu só vivo porque eu tenho outras fontes de renda. Para a gente administrar isso, para correr atrás disso, raramente a gente encontra alguém que diz, eu contratei uma oficina de cordel para ti ali, como uma colega minha lá no Catolé, ligou para mim e disse, eu quero uma oficina sua de cordel lá no Pereira de Assis, lá no Catolé. Então ela chega e banca essa oficina. Mas assim, administrar a nossa parte cultural, administrar o nosso trabalho, só com a gente mesmo. Né? Não adianta eu querer botar alguém. Tem as pessoas que editam o trabalho para a gente, mas nós pagamos por isso. Então ele está fazendo, cumprindo a obrigação dele e nós cumprimos a nossa, né? Bancando para ele fazer o trabalho. Ou seja, pagando para ele fazer isso. Poeta, só para complementar a pergunta anterior, e aproveitando aí o seu raciocínio, a questão, poeta, em relação à valorização e preservação da memória cultural para as futuras gerações. E em relação à questão também do acesso e a difusão, do qual você já falou, mas dentro desse contexto da valorização e preservação da memória cultural para as futuras gerações. E a questão do acesso e a difusão. Aonde é que se deve trabalhar mais nesse sentido para a questão do acesso e da difusão da cultura? Em particular, no Nordeste, e a questão da relacionada, dentro do contexto das políticas públicas relacionadas a essa questão, da preservação, conservação e valorização da cultura, dos artistas. Olha, eu posso dizer que é devagar demais com relação à valorização do artista. E principalmente aquela velha história, santo de casa não obra milagre, né? Eu não devo me prolongar muito, mas eu fui lançar um livro. Eu, como autor da bandeira e do hino da cidade onde nasci, Ouro Velho, na Paraíba, né? Eu fui lançar um livro lá e pedi licença ao prefeito para fazer isso no clube municipal. Ele disse, não, tudo bem, pode fazer. Aí eu disse, prefeito, tem uma lâmpada queimada na frente do clube. Ele disse, não tem verba para cultura. Então, está resumido tudo o que os dirigentes podem e devem fazer para a cultura. Isso, com poucos dias depois, o cara contratou chão de avião por 350 mil contos para tocar em praça pública. Né? Então, essas coisas, além de denegrir a imagem da cultura, vamos dizer assim, a cultura local se esconde por detrás de tantos milhões, porque isso aí, ele tá, no mínimo ele estava comigo, ele não ia ganhar nada, nem um abraço. Por isso ele me negou uma lâmpada na frente do clube. Mas contratou um cara por, vamos dizer assim, 350 mil ele botou para dedicar a esse cara, mas no mínimo ele dá 200 para ele e fica com o resto. Poeta, sem querer, aproveitando aí a sua autocrítica, né, vamos dizer assim, essa visão sua em relação a isso, dentro desse contexto aí que você falou, você acha que isso é uma afronta à nossa cultura, sem desvalorizar essa nova geração de artistas que estão surgindo, mas em relação ao que você falou agora,
em seu caso particular, você acha que isso é até um desagravo, uma afronta à nossa cultura de raiz, que é uma coisa que o Corem defende, nós profissionais aqui, como arquivistas e como pesquisador, e o trabalho que a gente faz é justamente direcionado para esse sentido. Você acha que isso é uma afronta à nossa cultura de raiz, aos verdadeiros artistas, como você que é um cordelista, os repentistas, os grandes poetas, os glosadores, os violeiros e tantos outros? O que você acha sobre isso? Só para complementar o seu raciocínio. Para todos os setores é uma afronta. É porque, não eu querendo desmerecer que esse ou aquele músico ou esse ou aquele cantor não mereça o cachê. Eles merecem o cachê. Mas agora, trabalhar com o lado de lucrar em cima disso, se completar com as coisas com relação à cultura, é o que eu lamento. Eu lamento você ver, chega Campina Grande, os artistas de casa não vão cantar no Parque do Povo. Os artistas de Campina Grande não vão cantar. Genival Lacerda foi embora de Campina Grande porque não era chamado para cantar no Parque do Povo, né? Foi morar em Recife, né? Então essas coisas mexem muito. E muitos artistas que Campina Grande tem. Campina é um celeiro de muitos artistas e que eu admiro muitos. Lógico que tem aqueles que a gente abomina, vamos dizer assim, porque são coisas que não levam você a nada. Não instrui nem a nada nem ninguém. Infelizmente é a realidade. Poeta, chegamos ao final aí do nosso bate-papo, da nossa entrevista. De antemão, o Corem agradece. Acredito que o público vai gostar da sua entrevista, né? Da sua fala, que foi muito bem interessante, muito bem colocada. O Corem agradece. Foi uma satisfação enorme receber aqui em João Pessoa, né? Em nossa casa. E fica à vontade, poeta, para mandar uma mensagem para o nosso público. E se achar conveniente, nos dá o prazer de você fazer recitar alguma coisa. Fica à vontade. O tempo aí é seu. Olha, desde já eu agradeço ao Corem Arquivista, a Nélio e Marison Leite, né? É Nélio França, né? Desde já eu agradeço o carinho e a atenção de vocês dois, né? E dizer ao público que preste atenção às coisas que são ditas, que são feitas, que depois que tudo é dito, muita gente diz assim foi dito e feito, mas foi muito mais dito do que feito. Vamos procurar fazer mais e dizer menos. Não diga que vai amar, ame, deixe que o povo perceba. Faça. A sua ação é quem diz quem você é, não é a sua boca, né? Essa casquinha que nós temos, ela cai, mas a sua ação fica para sempre. Então, é a minha mensagem de despedida, e eu quero declamar um trabalho de nossa autoria, que está muito na ativa hoje, que tem o título de Lição de Vida. Chico de Assis, eu disse, lição de vida desse que vos fala, Chico de Assis. Eu disse, vista a roupa da alegria, bote um sorriso no rosto, se encha de simpatia, esvazie mágoa e desgosto. Acenda a chama do amor, transmita luz e calor, deixe de ser carrancudo, esqueça os problemas meus e mostre os problemas seus, que Deus é maior que tudo. Elimine preconceito, seja de raça ou de cor, arranque o ódio do peito, plante semente de amor. Dê descarga na maldade, rancor, raiva, falsidade, para o mal desaparecer. Corte o mal pela raiz, sorria, seja feliz, deixar o próximo viver. Abra as comportas do riso, deixe sangrar a alegria e da fonte do improviso, deixe vazar poesia.
Sorria todo segundo, espalhe paz pelo mundo, faça a justiça reinar. Plante paz, vida e saúde, honestidade e virtude, conjugando o verbo amar. Abra um sorriso de cor, esqueça algum episódio, abra a torneira do amor e feche a torneira do ódio. Acenda a luz da esperança, ajude a velha e criança que o mal se regenera. Transmita paz e alegria, que o mundo terá um dia toda a paz que se espera. Sonho com paz e sossego para amigos e parentes, ver o Brasil com emprego, para o povo sorrir contente. Honestidade, virtude, educação e saúde, respeito e serenidade, eu tenho esperança e fé, que o meu sonho também é o sonho da humanidade. Mansão, casebre ou latada não tem valor nem medida, profissão não vale nada diante do valor da vida. Por doce que algo fosse, a vida é muito mais doce que o doce que ela contém. Tudo doce se propaga, porém nenhum doce paga o doce que a vida tem. Não jogue em campo de droga pensando em vencer partida, porque a droga só joga com a partida vencida. A droga traz no critério passagem para o cemitério sem tempo para despedida. A droga é fim de jornada, alguém aponta a entrada, mas nunca mostra a saída. Com o sapato da verdade, desfile amor e carinho, dê flores à humanidade que nunca recebe espinho. Quem planta flores tem flores, quem planta dores tem dores, quem planta amor tem ternura. Não posso colher bonança, porque eu plantei esperança nos carrascais da cultura. Chico de Assis. Chico de Assis, obrigado.